Olá, gladiadores! Então, vamos dar continuidade à nossa segunda aula do curso da LDB 2020, totalmente atualizada e esquematizada especialmente para você. Então, se você está gostando das aulas, não esqueça de deixar um like aí no nosso vídeo, compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação também. Tá ok? E também se inscreve no canal. Vamos dar continuidade falando a respeito agora dos entes federativos da União. E vamos iniciar lendo o seguinte: a União, os Estados do Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo a função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Os sistemas de ensino terão liberdade de organizar nos termos desta lei. E aí, nós vamos entrar agora nos artigos que caem demais nos concursos da área educacional. Todo concurso já foi aí analisado mais de 100 questões de diversos municípios diferentes e eles pedem sempre o conhecimento desses artigos, que se tratam das competências, o que incumbe à União, ao Estado e ao município a respeito do sistema de educação. Na primeira aula, eu dei uma dica para poder gravar a primeira palavra, mas só que aqui essa dica ela não cai bem, essa dica não se aplica nesse caso. Por quê? Se você for analisar, você pode ver que, por exemplo, a primeira palavra organizar, ela aparece tanto para uma competência da União, do Estado e do município. Então isso vai confundir. Então qual é a sacada e qual é a melhor dica gladiadora aqui nesse momento? Para essa responsabilidade, a dica gladiadora é a seguinte: você gravar as competências dos municípios e dos estados. Tá? Por quê? A dos municípios são 6 competências e os estados são 7 competências. E a União ela tem 9 competências. Então, tenta ir gravar a dos estados ou do município. Se achar que é muita coisa, tenta gravar pelo menos a dos estados ou do município. O ideal é conseguir gravar as competências dos estados e do município. Ah, mas tem muita coisa para gravar e tal. Então, escolhe entre do estado e do município e na prova você trabalha por eliminação, tá ok? Então, vamos só dar uma lida aqui superficialmente nas competências para que a gente possa finalizar a aula vendo um exercício que caiu em concurso a respeito das competências dos estados, da União e dos municípios. Então, competência da União, artigo 9, fala o seguinte: a primeira competência é elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. 2. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. E 3. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo a sua função redistributiva e supletiva. Os estados incumbir-se-ão de que organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. 3. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. Agora, para a incumbência dos municípios: organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. 2. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. E 3. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Dando continuidade, a União, item 4, estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Item 4A diz o seguinte: estabelecer, em colaboração com os Estados, Distrito Federal e os municípios,
diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. 5. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. E aqui vai uma observação importante a respeito desse item específico. Para cumprir essas atribuições, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Vamos para as competências do Estado: autorizar, reconhecer e credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e o estabelecimento do seu sistema de ensino. 5. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. 6. Assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 da LDB. E agora, para os municípios, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, e com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente às necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 6. Assumir o transporte escolar dos alunos de rede municipal. Dando continuidade para a gente terminar, diz o seguinte: assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação e assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior com a coordenação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Aos estados, incumbir-se-ão assumir o transporte escolar dos alunos de rede estadual. E aí vamos fazer uma observação para toda a responsabilidade concernente aos estados, que diz o seguinte: ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados. Agora, observação a respeito das competências do município: os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. E a outra observação importante relacionada aos municípios diz o seguinte: ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos municípios. Então, percebe-se aí que o Distrito Federal terá competências tanto referente aos estados quanto referente aos municípios. Ok? E, por fim, a competência 9 da União é autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos de seu sistema de ensino. E aí duas observações, aliás, importantes a respeito desse item é o seguinte: essas atribuições poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Então vamos lá: se nos estados, no Distrito Federal, tiver educação superior, esse item 9 aqui, eles também terão competência para poder realizar. Observação importante 2 é a seguinte: para cumprir essas atribuições, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Última nota, para que possa ficar bem claro, sobre a competência da União é a seguinte: na estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão e atividade permanente criado por lei. E como é que vai cair isso na sua prova? Então, adaptamos aqui uma prova de 2017 a respeito do tema, que diz o seguinte: a Lei 9.394 de 96 esclarece quais são as incumbências dos municípios em relação à organização da educação. Diante disso, assinale a alternativa que contém a afirmativa correta. A. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação. B. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. C. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino.
Alternativa D, elaborar o Plano Nacional de Educação. E a alternativa E, coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Então, o gabarito exato é letra B, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Ok, pessoal? Então, sem drama, se prestou atenção até nessa leitura superficial e rápida que nós fizemos, você mataria aí essa questão. Então, vale a pena, sim, dar uma atenção especial para essas competências, para que assim você possa garantir o seu pontinho a respeito desse assunto. Então agradecemos demais aí você ter assistido a nossa aula até o final, que ela possa contribuir para que no momento da sua prova você possa manter tranquilidade e rumo à aprovação. Valeu, gladiadores, e até a próxima aula. Um abraço!